bem-vindos para mais uma aula de física com o professor Cazé. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando da reflexão da luz. Então vamos considerar aqui inicialmente uma superfície de vidro, uma lanterna acesa emitindo feixes de luz que incidem sobre essa superfície. Observe que os feixes de luz incidem na superfície e parte dele retorna. Claro que uma parte é absorvida pelo material, a menos que seja um material tipo um espelho, por exemplo, que vai refletir quase que todos os raios, né? A maioria deles. Geralmente essa superfície aqui, não sendo um espelho, vai absorver boa parte dos feixes de luz. Mas uma outra parte vai ser refletida, vai ser devolvida ao ambiente. Esses feixes devolvidos são chamados de feixes refletidos. Então eu tenho aqui o raio incidente, que é o que bate e incide na superfície, e o eixo refletido, que é o que volta. Quando a superfície é lisa, esses raios eles tendem a se refletir da forma que eles incidem. Então eles incidem aqui, por exemplo, formando um ângulo X com a superfície, ele vai sair formando esse mesmo ângulo X com a superfície. Ao contrário de quando você tem uma superfície que não é regular, uma superfície totalmente irregular, como o da segunda figura aqui. Nesse caso, observe que os raios incidem na superfície e voltam, eles se refletem em todas as direções de forma irregular. Para melhor compreendimento desses dois casos, substitua esse vidro por um espelho. Se você tiver um espelho liso, o raio ele vai ser refletido diretamente do jeito que está aqui. Agora pega um espelho, esse mesmo espelho, e faça com que ele se torne regular. Como? Quebrando. Quebra ele, junta os caquinhos, cola e emenda um no outro, de forma que essa superfície não fique reta, fique assim, irregular. Observe que os raios vão bater nessa superfície espelhada, porém espelho irregular, e vai refletir em todas as direções. Então, nesse caso aqui, temos uma reflexão difusa, ou simplesmente uma difusão. Então, no primeiro caso, temos o que chamamos de reflexão, propriamente dita, quando a superfície é uma superfície regular, e quando a superfície é irregular, temos uma reflexão difusa ou simplesmente difusão, que é quando os raios refletidos eles voltam em todas as direções de forma desordenada. Bom, então temos aqui as leis de reflexão da luz. A primeira lei diz o seguinte, que o raio incidente anormal à superfície, o que é anormal à superfície? É uma reta perpendicular à superfície. E o raio refletido estão situados no mesmo plano. Então, essas três retas, elas são coplanares, estão em um mesmo plano. E a segunda lei da reflexão diz mais, diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para isso, a gente precisa compreender bem o que é ângulo de incidência e o que é ângulo de reflexão. Aqui nós temos uma superfície regular, e aqui nós temos uma reta perpendicular a essa superfície. Essa reta perpendicular à superfície é o que chamamos de reta normal ou simplesmente normal. O raio está incidindo nessa superfície, batendo nesse ponto P. Observe que esse raio com a normal forma um ângulo. Está sendo representado aqui pela letra I, I de incidente. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. Observe que a reta normal funciona como um eixo de simetria. Então, esse raio incidente ele vai ser refletido simetricamente em relação a essa reta, como um raio refletido. Está representado aqui pelo ângulo R de reflexão. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, ou seja, esses dois ângulos aqui. Não confundir o ângulo de incidência com o ângulo que o raio faz com a superfície.
Nesse caso aqui, os raios que fazem com a superfície também são iguais, mas essa lei ela foi elaborada diretamente para essa reta normal. Bom, e é claro que quando esse raio incidente ele entra de forma perpendicular, ele está formando aqui um ângulo de 0 graus com a normal. Então, o raio refletido ele também vai voltar fazendo 0 graus. Então, nesse caso, o ângulo incidente e o raio incidente e o raio refletido, eles têm a mesma direção, claro que sentidos diferentes. O raio de incidência é o raio em direção ao espelho, o raio refletido é o raio que volta do espelho em direção à fonte de luz. Bom, para a gente compreender melhor esses conceitos, tem alguns exercícios aqui de fixação. O primeiro deles diz o seguinte: a figura deste exercício mostra um raio de luz incidindo em uma superfície refletora. E NP é normal à superfície. Então, aqui está o ponto P, aqui N desse ponto aqui, a reta que passa por NP é a reta normal à superfície. Está pedindo para traçar a posição aproximada do raio refletido. Bom, a gente sabe que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão eles são simétricos em relação a essa reta normal. Então, se você observar, a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, por exemplo, tem que ser a mesma distância até esse ponto aqui. Então, eu consigo traçar aqui, ó, aproximadamente uma cópia do raio refletido. Então, esse raio refletido é de tal forma que ele é simétrico ao raio de incidência. Na B está pedindo para mostrar o ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão é esse aqui, ó. É o ângulo entre a reta e o raio refletido. Esse aqui é o que nós chamamos de R, ângulo de reflexão. E no item C diz o seguinte: se o ângulo I é igual a 32 graus, qual é o valor do ângulo R? Como eles são iguais, se I mede 32 graus, o ângulo R também vai medir 32 graus. A próxima questão está pedindo para considerar um raio luminoso que incide sobre a superfície refletora da maneira que está indicada aqui, ó, nessa figura. Trace uma cópia anormal da superfície no ponto de incidência. Bom, a normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então é óbvio que a normal vai coincidir com essa reta aqui, ó. São retas coincidentes. Qual é o valor do ângulo de incidência? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. E como eles estão formando 90 graus com a superfície e a reta normal também, então o ângulo é de 0 graus. Tanto que você olha, não consegue distinguir a reta normal da reta que representa o raio de incidência, o raio de luz de incidência. Então, como eles são coincidentes, então o valor do ângulo de incidência é de 0 graus. Qual será o valor do ângulo de reflexão? É igual, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, então também é 0 graus. Qual a direção do sentido refletido? O raio refletido. O raio refletido tem a seguinte direção. A direção é a mesma direção do raio de incidência, porém o sentido é sentido oposto ao raio de incidência. O raio de reflexão tem sempre sentido contrário ao raio de incidência. Bom, e para finalizar a aula de hoje, temos aqui uma superfície inclinada, de modo que o ângulo de incidência está formando com essa superfície um ângulo de 40 graus. Está pedindo para traçar a normal à superfície no ponto de incidência. O ponto de incidência é esse aqui, ó. É o ponto onde o feixe de luz ou o raio luminoso bate na superfície. A gente vai chamar de P. A reta normal é a reta que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, a normal ela sai desse ponto formando um ângulo de 90 graus, aproximadamente assim. Se esse ângulo é de 90, o ângulo da esquerda também vai ser de 90. Qual é o valor do ângulo de incidência? O ângulo de incidência é esse ângulo que
o raio incidente forma com a reta normal. Isso aqui é o nosso ângulo de incidência. Bom, notem que esse ângulo todo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo que o raio faz com a superfície é de 40, esse ângulo de incidência só pode ser 50, porque 50 com 40 dá 90, que é a medida desse ângulo todo. Então, o ângulo de incidência é um ângulo de 50 graus. Qual será o valor do ângulo de reflexão? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, isto é, 50 graus. Vamos desenhar agora a direção do raio refletido. Bom, o raio refletido, como nós sabemos, ele é simétrico ao raio de incidência em relação à reta normal. Então, ele vai formar um ângulo de 40 graus com a superfície e um ângulo de 50 graus com a normal. Então, esse aqui é o nosso ângulo R, ângulo de reflexão. Aí está voltando da superfície. Esse ângulo aqui é um ângulo de 50 graus. Obviamente, esse aqui é de 40 graus. E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.